para a gente iniciar o encontro síncrono de hoje, dia 9 de outubro, às 14 horas, como de costume. Bem-vindos todos e todas. Então, hoje nós estamos aqui para finalizar a aula 6, né? Então, os vídeos da aula referentes à aula de hoje eram os vídeos 6 e 7 da aula 6 lá no meu canal do YouTube. Vou fazer um aviso aqui, né? Os vídeos da aula 7 já estão disponíveis, tá? Vocês devem ter percebido, quem assina o canal lá já deve ter recebido a notificação. E os vídeos das duas últimas aulas de segunda, né, dessa semana e sexta da semana passada, também estão disponíveis lá no YouTube, tá? Os vídeos das aulas, dos encontros. Muito bem, então, dando início ao nosso encontro síncrono de hoje, nós vamos discutir ainda sobre células fotovoltaicas, a parte de caracterização, simulação e otimização, né? Então, como de costume, tem aqui os blocos de perguntas. Nesse primeiro bloco, que na verdade é o 11º bloco, dando sequência aos slides da aula 6, né? Tem essas perguntas aí sobre caracterização de células solares, tá? Então, como de costume, vou separar vocês em grupos e deixar vocês debaterem essas questões e na volta a gente discute juntos e eu tento resolver aí, né, solucionar as questões de vocês. Bom, como são 4 questões um pouquinho mais longas, eu vou dar 13 minutos para vocês. Então é isso, gente. Boa discussão lá nas salas e daqui a pouco a gente se vê. Muito bem, pessoal. Retornando aqui para a sala principal, vamos então às dúvidas que eventualmente vocês tenham. Não se esqueçam de escrever lá no chat ou de manifestar aqui por voz mesmo. Mas aí peço uma palavra lá no chat, por favor. Muito bem, então vamos lá. Bloco 11. Qual é a técnica de caracterização que permite obter as figuras de mérito de uma célula solar? Então, aqui estou falando especificamente dessas figuras de mérito, né? Que são as mais importantes, que inclusive vem no datasheet, né? De módulos, ISC, VOC, Fill Factor e eficiência. A partir desses valores aqui, dessas figuras de mérito, é possível obter a potência máxima do painel, aqui no caso da célula, enfim, na verdade só isso, né? Não dá para obter corrente de máxima potência e tensão de máxima potência, aí teria que, de fato, olhar no datasheet ou uma curva e ver. Bom, então a técnica de caracterização que permite calcular ou obter essas figuras de mérito é a curva IV sob iluminação, né? Então, deixa eu abrir aqui o conjunto de slides. Deixa eu ver exatamente em que slide eu vou encontrar isso. Acho que talvez um pouquinho mais para trás. Isso. Então, a curva IV sob iluminação, ela geralmente tem essa carinha, né? E aqui a gente está vendo ela na convenção de consumidor, né? E aí a gente rebate ela para o primeiro quadrante para ver a convenção de gerador, né? Então, sob iluminação, a curva IV de uma célula solar ela tem esse formato, essa carinha que está aqui, e a partir dessa curva a gente tira as figuras de mérito, né? Então, deixa eu abrir aqui a parte de caracterização, nesses slides, que está um pouquinho mais para frente, onde a gente tem a técnica de caracterização em si, né? Então, aqui está o exemplo, é um esquema que eu tinha feito, né? Não sei se ficou claro para todo mundo entender. 94, obrigado, Yanni. Acabei não olhando aqui o bate-papo e cheguei lá, mas tudo bem. Então, está aqui, né? A gente tem um simulador solar, tá? Ele é um conjunto óptico, né, principalmente com lâmpadas, que vai simular o espectro do Sol. E aí, por isso, né, a gente não precisa necessariamente ir ao Sol. A gente vai discutir daqui a pouco que, na verdade, ir caracterizar a célula no Sol pode não ser a melhor opção, né? É melhor fazer isso dentro do laboratório se você quiser ter valores calibrados e certificados. Bom, então aqui a gente tem a luz desse simulador solar saindo e incidindo na célula,
E aí você tem uma eletrônica aqui de medida, né? Que basicamente vai ter um amperímetro e um voltímetro, e a partir dessas configurações aqui você traça a curva IV sobre a iluminação, né? Eu coloquei também lá nos slides e no vídeo falei, né, sobre um exemplo aqui de uma montagem, sem querer fazer propaganda, né, mas a Newport é realmente uma empresa líder aí no segmento. Então, geralmente quando você vai nos laboratórios, você comumente vê, né, essas montagens. Então a gente vê aqui um simulador solar funcionando, dá para ver aqui embaixo, né, essa região aqui, a luz passando, né, as sombras em algumas regiões. Esse é um simulador solar até de grande porte, né, dá para perceber que dá para medir células até grandes, aqui talvez de 6 polegadas. E aí quando a gente vai para dar um zoom aqui nessa região, a gente vai ver essa estrutura que está aqui, onde você tem o carregamento da amostra. Aqui é uma célula pequena, né? Dá para perceber que, na verdade, a célula solar basicamente deve ser isso que está aqui, essa parte pretinha. E aqui você tem os dedos, né? Onde você vai fazer o contato elétrico. Na verdade, os eletrodos, né? Onde você vai fazer os contatos elétricos ali, por cima, por baixo. Aí depende da geometria da célula, de um lado do outro, né? Beleza, então vou voltar a um slide aqui que foi solicitado, mas basicamente essa é a montagem. É claro que tem uma eletrônica aqui associada, né? Aqui não sei exatamente dizer o que está ligado, o que está desligado, mas tem uma eletrônica associada que é basicamente um voltímetro e um amperímetro, né? Lisandra, esses slides todos estão na minha página de internet, tá? Você ficar à vontade lá, fazer o download. Mas tudo bem, eu posso ficar aqui um tempinho. Se tiverem dúvidas aqui também, para a gente resolver, fiquem à vontade. Bom, então, dando continuidade lá às perguntas. Valeu, Lisandro. Pergunta 2. Quais são as condições padrão de caracterização de células solares sob iluminação? E aí depois já vou ler as outras perguntas aqui e a gente já vai lá para os slides para responder. Como é possível caracterizar uma célula solar sem usar o Sol? Na verdade já foi respondido, né? E 4. Como é possível caracterizar uma célula solar no Sol se a condição não for a mesma que a padrão? Então, a gente vai aqui, ó. Na verdade é isso, né? Na verdade a resposta à pergunta 3 é essa. Você pode ter uma série de lâmpadas, né? Que vão simular o Sol, né? Vão simular o espectro do Sol. Geralmente você vai usar lâmpadas de xenônio ou lâmpadas de hélio xenônio, né? Lâmpadas a arco, tá? Para quem quiser, enfim, tiver interesse aí em esse tipo de montagem de caracterização. E caso você precise, de fato, queira ir ao Sol fazer a medição, existe essa possibilidade, mas desde que você meça as condições que você tem no local de caracterização, né? Então, por exemplo, se você está numa temperatura... Bom, primeiro respondendo a questão 2, né? As condições padrão estão aqui nesse slide, né? O Adaías até colocou ali, obrigado. Mas a gente está aqui, ó, a temperatura de 25 graus Celsius, né? Você tem que garantir que a sua célula esteja a essa temperatura. O espectro, né? AM 1.5, seja G ou D, se você estiver fazendo alguma caracterização específica, ou a M0 para aplicações espaciais. E uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Tá? Então, isso são as condições chamadas STC. Geralmente, nos datasheets, né, nas folhas de dados lá de módulos fotovoltaicos, vocês sempre vão ver a caracterização no STC. Tá? Ah, professor, mas aí eu não tenho um simulador solar e eu quero medir a minha célula solar no Sol. Posso? Pode. Existem algoritmos, né? Existem equações matemáticas também que você pode aplicar ali no seu resultado que convertem, né, a condição que você tiver para a condição padrão. A questão toda é você medir essas condições locais, né? Então, se você quiser medir no Sol, você tem que saber a irradiância que você tem naquele lugar, naquele dia, né? E você tem que saber também a temperatura na qual o seu módulo, a sua célula está. Tudo que a gente está falando aqui vale para módulos também, né? Então, é possível, existem até softwares que fazem essa conversão. Você joga lá a condição que você tem
e ele sozinho ele calcula qual seria a resposta para o STC, tá? Bom, então vamos voltar aqui para as questões. E aí é isso, né? Nós respondemos tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para escrever ali no chat. Eu vou avançar aqui para a segunda página. Vamos ver só o que o Yannick está escrevendo. Dúvida na 4. Beleza, então escreva aí. Como é possível caracterizar uma célula solar no Sol se a condição não for a mesma que o padrão? Já está sem internet aqui. Isso, Yannick. Você vai fazer alguma medida, né, de radiância. Pode ser com uma célula de referência, tá? Pode ser com um piranômetro também, né, por exemplo. Então, Clarissa, se for a mesma dúvida que ele, tudo bem, eu estou respondendo. Agora, se não for, escreva aí, por favor. Então, Yannick, você pode ter uma configuração, né, qualquer. Então, você vai estar no sol lá, num dia de sol, você vai pegar o seu piranômetro ou a célula solar de referência, tanto faz, desde que você possa medir a radiância no plano da célula ou no plano do módulo, tá? Então, fazendo essa medida de radiância e a medida de temperatura da célula ou do módulo, você usa um software ou um programinha lá para um algoritmozinho para calcular qual seria a curva IV nas condições STC. Tá? Então, célula de referência é uma opção. Até mesmo quando a gente está num simulador solar, a gente faz algo parecido, né? Antes de sair medindo a célula, a gente geralmente coloca aqui nessa posição uma célula solar de referência. E aí você ajusta, que geralmente esses equipamentos aqui têm um ajuste de potência, né? Então você controla a potência dele baseado na resposta que você tem aqui da célula de referência. Então você geralmente vai lá girar o seu botão da potência do simulador até ele atingir na célula de referência uma corrente conhecida que é de um sol. No caso, se você estiver medindo a um sol, tá? Então é o equivalente a você estar lá no próprio sol, né, e usar lá a sua célula de referência para saber a condição padrão. Mas obviamente você não vai ter um botão para controlar o sol ou tirar as nuvens da frente ou fazer algo do tipo. Mas depois você converte aquela curva para as condições STC. Bom, então se eu respondi e não ficou mais nenhuma dúvida, tudo bem, é só deixar quieto, senão podem escrever aí, senão a gente passa para o segundo slide aqui de perguntas, tá? Bom, então, não tendo mais nada ali a responder, vamos seguir para o bloco 12. E aí tem outras técnicas de caracterização envolvidas, curva IV no escuro, resposta espectral, e é isso. Vou separar vocês em grupos aqui para vocês debaterem essas questões que estão aí agora. Eu vou dar 10 minutos para vocês, tá? Então, vejo vocês daqui a 10 minutos. Tchau, tchau. Muito bem, voltando então para a sala principal, bloco 12 aqui. Que informações é possível obter com a curva IV no escuro, né? E também com a resposta espectral. Então, vamos discutir essas duas formas de caracterizar as células solares. E aqui já lendo, né, qualquer coisa a gente já entra na discussão indo para os slides, qual a importância de se utilizar um dispositivo de referência antes e durante a medida de resposta espectral. Então vamos lá, curva IV no escuro e curva de resposta espectral. Vamos dar uma olhada nas montagens que eu coloquei lá nos slides, né? Essas são montagens, em princípio, só os esquemas, né? Nada impede que, enfim, você faça outro tipo de montagem, que é só uma forma bem geral de como realizar a medida, né? Uma ideia geral. Então, para medir a curva no escuro, primeiro que ela sem iluminação, né? Ela não está fora do equilíbrio e ela não gera aquela condição de corrente e tensão naturalmente, né? Então, você primeiro tem que tirar ela do equilíbrio, né? Colocando a polarização. E para isso, então, você tem que ter uma fonte de tensão, né? E aí você pode medir ela na operação reversa, na operação direta. Na operação reversa, ela não te traz muita informação, não, em termos de funcionamento da célula solar, né? Geralmente a gente caracteriza a polarização direta, tá?
Então, a gente vai ter uma fonte de tensão, ela pode estar controlada pelo computador ou não, mas é bem comum que seja uma fonte programável, né? E você geralmente faz um programinha de computador para controlar ela, ou já compra um software já de caracterização que ele controla a própria fonte sozinho, né? Se vocês quiserem discutir, por exemplo, sobre limites, né, que valores de tensão usar, então geralmente você está interessado em saber a curva de escuro da célula solar entre zero, né? Então, aqui está a tensão e aqui está a corrente. Desculpa aqui que desenhar no mouse é bem complicadinho, mas enfim. Você está interessado geralmente em vir próximo ou um pouquinho depois da VOC, tá? Então, a faixa de valores que você está interessado é essa que está aqui, né? Bom, que tipos de informação você pode tirar da curva IV no escuro? Deixa eu ver aqui se tem as equações de corrente. Não, então vou ter que voltar alguns slides para trás aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que não, vou ter que voltar mais, bem mais. Deixa eu ver se está aqui no 20, 19. Acho que por aqui. Isso. Então, aqui está a modelagem, né, da corrente elétrica de uma célula solar sob iluminação. Obviamente que sem iluminação, simplesmente o que acontece é que eu não tenho a corrente gerada pela luz. E os sinais aqui, a gente troca todos eles, porque a convenção passa a ser outra, né? Então, a convenção de corrente, ao invés da corrente estar saindo da célula, agora é a convenção de consumidor. A corrente vai estar entrando na célula, né? E tudo aqui vai estar consumindo essa corrente. Bom, se a gente olhar para essa equação, a gente percebe, né? Então, aqui você vai ter a curva I de V, então aqui é a corrente em função da tensão. Não é tão fácil analisar essa curva, porque, digo teoricamente, né? Porque essa equação que está aqui, que vocês estão vendo, é uma equação transcendental. O que é uma equação transcendental? É uma equação onde a corrente depende da própria corrente, né? Professor, então eu não consigo aplicar técnicas matemáticas para isolar a corrente? Colocar tudo do lado esquerdo, por exemplo? Não. Nesse caso aqui, por exemplo, não, né? Eu não consigo manipular matematicamente essa expressão para fazer, por exemplo, chegar numa expressão limpinha, né? I é igual a alguma coisa que dependa só da tensão, infelizmente. Então, essa aqui é uma equação transcendental. Então, fazer uma análise teórica dessa equação não é muito simples, tá? Não linearmente, pelo menos, é porque aqui você tem que aplicar logaritmos, né, para que a corrente desça aqui da exponencial, mas aí, ao mesmo tempo, você acaba ficando com o logaritmo do lado de lá. Não é tão simples assim, tá? Tem um aluno meu de iniciação científica, deixa eu ver se ele está aqui, o Matheus Silva do Couto, ele está aí. A gente está trabalhando num programinha de computador, está aí ele. Está trabalhando num programinha de computador que permite, né, que a gente analise curvas de escuro justamente nessa manipulação matemática dessa expressão. É claro que a gente tem que ir tomando aproximações, enfim. Não vou falar muito sobre isso, tentando voltar objetivamente à questão. Então, uma vez que você consegue analisar e fazer os ajustes teóricos da curva IV no escuro, você consegue informações como a resistência em paralelo, a resistência em série, e você também consegue obter aqui, né, os valores das correntes de saturação, fatores de idealidade. Todas essas informações são importantes se você quiser entender a fundo a física da célula solar, tá? Então, por isso que a curva IV é bastante utilizada, tá? Bom, então agora vamos falar de resposta espectral. Se ninguém tiver nenhuma dúvida sobre curva no escuro, vou avançar aqui para a resposta espectral. E aí a resposta espectral é uma técnica de caracterização bem interessante, né? Porque, Isabel, se você quiser escrever, escreve lá. Eu volto qualquer coisa, tá? Não se acanhe, não. A resposta espectral, então, é uma técnica de caracterização bem interessante, que basicamente o que é feito é você medir a corrente da célula para cada comprimento de onda, né? Então, ao invés de jogar o Sol ou o simulador solar, que está simulando o espectro do Sol, que é policromático, que tem vários comprimentos de onda, todos juntos na célula,
você basicamente faz isso aqui, né? Pega uma lâmpada que é policromática, obviamente não é o Sol, né? Mas você vai tentar pegar uma lâmpada que tem um espectro bem parecido com o Sol, e você vai passar por um dispositivo chamado monocromador, que vai ter uma série de componentes ópticos, principalmente grade de difração, pode ser prisma também, pode ser que você tenha aqui um monocromador com filtros, enfim, tem várias técnicas de fazer essa monocromatização do feixe. E aí o feixe que sai do lado de cá, ele está monocromatizado, quer dizer, em princípio, teoricamente, seria idealmente um comprimento de onda, mas isso nunca acontece. É uma faixa de comprimento de onda, por menor que ela seja, é sempre uma faixa. E aí você incide com esse comprimento de onda na célula solar, que é essa que está aqui, né? E aí você basicamente vai medir a corrente elétrica que passa nela. Então, resposta espectral, se eu puder escrever aqui equação, né? Spectral response é o quê? É corrente sobre potência. Então, é isso. Então, eu tenho que saber medir corrente elétrica da célula mediante aquele comprimento de onda, e eu tenho que saber medir a potência da luz que está entrando. É basicamente isso, é o quanto de corrente a célula gera com aquela potência de luz. Então, a unidade é ampere por watt, né? Obviamente. Tá? E a pergunta é, qual a importância de medir, a terceira pergunta, né? Faltou responder que informações a gente tira disso. A informação que a gente tira disso é que essa quantidade aqui, né? Como a gente acabou de discutir, ela vai ser para cada comprimento de onda, né? Então, eu consigo saber como a célula está respondendo para cada comprimento de onda, e com isso, eu consigo basicamente saber propriedades dos materiais relacionados à profundidade da célula, né? Já vou falar sobre isso, Edson, só um minutinho. Então, aqui a gente tem uma estrutura de camadas, né? A luz vai entrar. Enfim, a gente sabe, se a gente souber os coeficientes de absorção dos materiais, a gente sabe qual camada está absorvendo melhor qual comprimento de onda. Então, se eu tenho essa informação, né, de qual camada está absorvendo melhor cada comprimento de onda, e eu sei a resposta espectral, eu consigo saber se aquela camada está funcionando melhor, ou seja, está não funcionando melhor, mas se os parâmetros e características dela está sendo condizente com a qualidade que você esperava. Em caso contrário, você sabe em que camada é o problema da sua célula, você pode tentar corrigir no processo de produção. Não sei se ficou claro o que eu falei aqui. Se não tiver ficado claro, vocês me avisem, por favor, tá? Bom, e aí eu coloquei também uma montagenzinha, né? Também comercial, tá? Aqui você tem uma lâmpada, ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Vou pegar esse laranja, deixa eu ver se aparece. Aqui tem uma lâmpada, né? Aqui tem uma espécie de monocromador, aqui na frente, né? E aqui a saída desse monocromador, né? Então aqui a luz vem já monocromatizada, vai ser desviada provavelmente por um espelho que tem aqui, né? Isso aqui provavelmente a gente está vendo as costas de um dispositivo que é um espelho, que provavelmente é um espelho inclinado, que ele vai refletir 45 graus a luz para ir aqui para baixo, para a célula, mas ele tem uma certa transparência que permite que parte da luz venha para esse detetor de referência. Já vou discutir a importância dele. Então, aqui você vai ter a célula, né? Nesse compartimento, ó. Aqui tem uma célula sendo medida, a gente vê as ponteirinhas aqui, né? Deixa eu arrastar um pouquinho para o lado. A gente vê aqui as ponteirinhas de medida, ó. Aqui é uma, aqui está meio fora de foco, mas aqui tem outra. E elas estão fazendo contato elétrico com a célula, né? Então, a luz está entrando, comprimento de onda por comprimento de onda, e a corrente está sendo medida numa eletrônica que não está nessa foto. Bom, como mede a potência? Foi a pergunta que o Edi fez. Como mede a potência? Já vou responder, Matheus. Como mede a potência? Você, antes de colocar a sua célula para medir a célula, você coloca naquela posição um detetor calibrado. Seja, por exemplo, silício, germânio, pode ser qualquer outro detetor que você conheça a resposta espectral. Então, como a gente falou no slide anterior, né? Resposta espectral é corrente por potência, certo? Certo.
Se eu tenho um dispositivo calibrado, eu conheço a resposta espectral para todos os comprimentos de onda. Ok. Se eu coloco ele na caracterização, eu vou medir a corrente. Daí, naturalmente, eu inverto essa equação e obtenho a potência. Então, por isso que eu primeiro meço o dispositivo calibrado, né? Aí, com ele, eu sei a potência para cada comprimento de onda daquele sistema. Eu não estou falando só da potência da lâmpada, porque depois da luz para sair da lâmpada, ela vai passar pelo monocromador, por uma série de espelhos, por uma série de lentes, vai ser absorvida, enfim, no caminho óptico. Depende da umidade do dia, da sua medida, enfim. Mas é sempre bom fazer uma medida logo antes de medir a sua célula. Edir, eu não sei se ficou claro aí, se não ficou, dá um alô ali, tá? Vamos lá para a próxima pergunta. Antônio, boa tarde. Entrei na sala atrasado, pois estava sem energia elétrica. Tá bom, Antônio, vou baixar a lista de presença de novo agora, para considerar você também. Qual a diferença dessa SR para QE? Tá bom, Ricardo, já baixei a lista de presença aqui, já está registrado, fica tranquilo. Matheus, a QE vem da resposta espectral, tá? Então, vamos lá, de novo. A resposta espectral é corrente por potência, certo? A eficiência quântica é uma coisa adimensional. Essa aqui vai dar, a unidade aqui vai ser ampere por watt, obviamente, né? A eficiência quântica é uma grandeza adimensional. É o número de elétrons que é coletado sob a forma de corrente sobre o número de fótons que incidiu na célula. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora a relação entre essas duas. Eu acho que no slide eu só fui direto, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, vai ser no mouse mesmo. Então, vamos lá. Resposta espectral é corrente por potência. Se eu dividir em cima e embaixo pela carga do elétron, a gente sabe que corrente elétrica é o quê? É quantidade de carga por unidade de tempo, né? A gente sabe que a quantidade de carga ela é número de elétrons vezes a quantidade de, vezes a carga do elétron sobre o tempo. Se ficar muito ruim aí, me avisem, tá? Então, ó, número de elétrons vezes a carga do elétron, isso dá a carga total, dividido pelo tempo, que é o tempo que a gente está fazendo ali a medida, né? A potência, ela pode ser dada, ela é energia por unidade de tempo, né? E aí, como é que eu sei a energia de um feixe de luz com comprimento de onda lambda? A energia de um feixe de luz com comprimento de onda lambda é o número de fótons vezes a energia de um fóton, que é hc sobre lambda, sobre o intervalo de tempo que eu estou considerando. E aí, beleza. Se alguém não entendeu essa equação, é importante ter entendido até agora. Os tempos se cancelam, porque o tempo que você está considerando é o mesmo, né? E aí eu vou ficar, percebam, com uma fração de NE com N gama, que é o número de fótons. Isso é eficiência quântica. Então, resposta espectral é igual a eficiência quântica, que vai multiplicar um fator. Que fator é esse? É lambda sobre HC. Então, é assim que você converte uma na outra, tá, Matheus? Daí é isso. Espero ter ficado claro para vocês. Então, na verdade, a eficiência quântica sai da resposta espectral. Você não mede a eficiência quântica. Se você medir a eficiência quântica, o aparelho está fazendo exatamente isso que eu acabei de falar. O que você mede é resposta espectral, corrente por potência. Vamos voltar às perguntas ali. Plataforma para mim está ruim hoje. Às vezes fica som. Bom, não sei se está com todo mundo, Leonardo, aí. Se for um problema meu, eu posso tentar resolver aqui. Alguém dá um alô aí para dizer se também está ruim para todo mundo. Yannick,
A eficiência quântica é a integração da resposta espectral em todos os comprimentos de onda, né? Não, Ionic. Não sei se ficou claro aí com a minha explicação. Depois você me diz aí com a explicação que eu dei de como converter resposta espectral em eficiência quântica. Tá, então minha conexão está ruim. Provavelmente a minha conexão está ruim. Vamos esperar mais resposta do usuário aí. Tá, às vezes o áudio falha. Tá, eu vou desconectar aqui do... Eu vou desconectar da conexão que eu tenho e vou ligar no meu 4G aqui. E aí vocês me digam se melhora, tá? Se ficar a mesma coisa, aí vocês me avisem, porque aí eu volto para o cabo, porque em princípio é mais veloz, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou passar para o meu hotspot, talvez eu perca a conexão por um tempinho. E aí eu peço para o Yannick me dizer aí se ficou tudo bem, se não, eu explico de novo. Beleza, Yannick. Alô? Melhorou? Agora eu vou falar um pouquinho mais para ver se está falhando meu áudio. Teste, alô, teste, som. Ah, beleza. Então, melhorou. Tá bom. Então, vou ficar no meu 4G aqui. Legal. Bom, gente, então é isso. Eu acho que foi essa parte aí. Vamos, então, para a próxima rodada de perguntas. Obrigado pelo feedback aí. Bloco 13. Agora falando especificamente da eletroluminescência, tá? Então, vocês vão agora para as salas de apoio. E eu encontro vocês daqui a 10 minutinhos, tá? Então, até já. Bye, bye. Me deem aí, por favor, um alô. Se eu falando aqui, se o microfone que está usando é esse aqui. Se eu falo aqui, aumenta o meu som ou não. Se é esse microfone que está sendo usado ou não. Aqui piorou e aqui melhorou? É esse aqui, né? Ah, não faz diferença, tá? Tá, então não é. Então é esse aqui, né? Ó. Alô, 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 alô. Aqui melhorou, né? E aqui piorou, né? Ah, então tá bom. Cara, então, eu acho que aquele chat lá, aquele erro... Bom, então vamos entrar aqui na discussão desse bloco 13. Obrigado pelo feedback aí, pessoal. O que informações é possível obter com a eletroluminescência? Quais equipamentos necessários para realizar a medida de eletroluminescência? E que alteração deve ser feita nessa medida se você estiver caracterizando uma célula de silício ou de germânio? Bom, então vamos lá para aquele conjunto de slides, né? Então aqui a gente tem a medida de eletroluminescência. Deixa eu ver aqui. É essa medida que está aqui. Então, basicamente, o que a gente vai estar fazendo com a medida de eletroluminescência... Não, então, não é não, Celine. Eu estou num lugar aqui que tem também outras pessoas trabalhando. Infelizmente, hoje eu não consegui ficar isolado. A gente vai ter que conviver com esse outro áudio também aí. Desculpas por isso. Então, a eletroluminescência é essa medida que tem aqui. A gente vai colocar a célula solar para funcionar como um LED, né? A ideia, então, é que a gente vai ver a luminescência de uma célula solar, né? Ela vai estar luminescendo como um LED, como eu falei. A gente já discutiu anteriormente, né, que quando a gente está trabalhando
uma junção PN, né? Aqui a curva IV. A gente tem aquela característica no escuro, né? Essa é a curva IV de uma célula no escuro. Então, se eu estiver operando com a célula nesse quadrante aqui, é o quadrante em que ela pode funcionar como um LED, né? Então, é basicamente isso, colocar ela em polarização direta e colocar uma corrente para passar, tá? Detalhe dessa medida, você pode colocar essa corrente da ordem de 1 sol, ou seja, né, aquela ISC de 1 sol, mais ou menos, ela vai funcionar como se estivesse funcionando lá no sol, né? Só que, geralmente, a intensidade que ela vai estar emitindo, né, de luminescência, vai ser bem baixa, com corrente de 1 sol, né? Então, aqui você vai ter uma fonte de corrente, né? Claro, uma tensão, uma fonte de tensão que vai controlar a corrente, né? E aí você, então, nesse amperímetro que está aqui, você vai estar lendo a corrente que você vai estar passando na célula. E aí você, então, vai controlar essa fonte, né? Você pode colocar 1 sol e ver se ela eletroluminesce. Caso ela não eletroluminesça ou eletroluminesça com uma potência baixa, você pode continuar aumentando, tá? Então, por exemplo, eu já coloquei correntes de mais de 10 sóis numa célula solar para ela eletroluminescer bem e fazer uma boa caracterização, tá? Então, não é um problema ter uma corrente tão alta assim na célula. Algumas células podem ser mais sensíveis e queimaria, né? Mas células inorgânicas de silício, arseneto de galho, não seriam um problema. Geralmente, quando você está fazendo eletroluminescência de um semicondutor de gap indireto, como o silício, lembrem-se que as transições óticas nele, não que sejam desfavoráveis, mas elas não são tão eficientes quanto no semicondutor de gap direto. Então, geralmente, você tem que colocar uma corrente bem mais alta, tá? Para essa eletroluminescência, de fato, ter uma potência satisfatória. Bom, e uma vez que a célula estiver eletroluminescendo, você pode capturar essa luminescência com uma câmera, né? Ou com um sensor. Se essa câmera bom, enfim, uma câmera, né? Você pode também fazer um espectro de eletroluminescência. Você pode, antes da câmera, já que essa luz que está saindo da célula aqui, ela vai ter um conjunto de comprimentos de onda, você pode passar por um monocromador primeiro e depois passar por um detetor. E aí você faz um espectro de eletroluminescência. É uma das opções, tá? Bom, aí, que câmera você vai usar? Essa é uma pergunta muito importante, tá? Porque não é qualquer câmera que vai pegar a eletroluminescência da célula, tá? Daí, para responder que câmera você vai usar, depende de que amostra você tem. Então, Clarissa, depende, tá? Pode ser uma CCD de silício, se você, por exemplo, estiver medindo silício, né? Então, se você estiver medindo o silício vai emitir ali no finalzinho, né? Com a energia bem perto do gap dele. O próprio silício, né? Um outro dispositivo de silício vai conseguir, vai ser sensível a esse comprimento de onda, só que não tão sensível assim, né? O silício, para quem lembra da resposta espectral dele, ele aqui comprimento de onda, né? E aqui resposta espectral, ele tem aquele comportamento com uma carinha assim, né? Então, o gap está mais ou menos aqui. Então, a gente vê que a resposta espectral do silício é baixa para a própria emissão do silício. A resposta espectral do silício é um pouquinho melhor para um comprimento de onda um pouquinho mais baixo, tá? Mas mesmo assim dá para medir. Eu já fiz essa medida e dá para medir silício com silício, tá? Agora, se você tiver um outro dispositivo, um outro detetor, que tem a resposta espectral melhor nessa faixa, obviamente é melhor de usar, tá? Edi, essa é uma pergunta boa, né? Até que temperatura aquece a amostra? É claro que passando uma corrente elétrica nela vai aquecer, né? E aí você tem que estar atento a isso também, né? Então, aí responder a tua pergunta é muito difícil, porque passar uma corrente de 1 sol aquece até uma temperatura. Passar uma corrente de 10 sóis aquece uma temperatura muito mais elevada, tá? Então, eventualmente, se a célula for sensível, você tem que ter um dispositivo de controle de temperatura
para evitar aí que ela queime, tá? Bom, então eu tentei responder todas as perguntas. Falamos um pouco da câmera, falamos um pouco da relação entre a amostra e câmera. E aí a última pergunta tem a ver com, e se a célula for de silício ou de germânio? Então a resposta para isso é que eu tenho que mudar a câmera. Eu tenho que ter uma câmera que seja sensível à faixa de comprimento de onda de emissão daquele material, obviamente, né? Deixa eu ver as perguntas aqui. O Yannick fez uma pergunta, mas disse que já respondi, mas deixa eu só ler para ver se de fato eu respondi, senão eu posso complementar. Na nossa sala estava tendo uma discussão sobre a diferença entre gap direto e indireto, se teria fluência na eletroluminescência. Sim, então eu acho que foi respondido sim, né? Tem que botar uma corrente bem mais alta para fazer eletroluminescência em silício, por exemplo, eu já tive essa experiência, tá? Muito bem. Então, se não tem mais perguntas, a gente vai avançar. A gente vai para o bloco 14. Vamos ver aqui. E esse, na verdade, é o último bloco de perguntas. Eu posso deixar vocês um pouquinho mais tempo e a gente vai voltar e vai ter um pouquinho mais de tempo para discutir também, tá? Então, eu vou dividir vocês agora em grupos. E daqui a pouquinho a gente se vê. Eu vou deixar aí para vocês discutirem. Vou deixar 18 minutos dessa vez. Olha quanto tempo, hein? Então, tentem fazer uma discussão bem detalhada e de bastante qualidade. Vejo vocês daqui a 18 minutinhos. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Então, vamos ao último bloco de discussão, né? Agora, mais a respeito de simulação de células fotovoltaicas, né? Então, primeira pergunta. Qual a importância em realizar simulações de células solares envolvendo sua estrutura de camadas e materiais? Então, com isso eu estou perguntando, né? Para quem não está acostumado, nunca ouviu falar, existem softwares disponíveis, existem inclusive alguns gratuitos, que você consegue simular, né? Então, você coloca lá uma estrutura de camadas, coloca a espessura das camadas, que material você coloca naquela camada, as características do material, e, enfim, essas informações básicas, né? E vocês conseguem, por exemplo, simular a curva IV sob iluminação, a curva IV no escuro, resposta espectral e coisas do tipo, né? Então, qual a importância de fazer isso? A importância de fazer isso é basicamente otimizar sem precisar gastar dinheiro, recurso, né, com a produção efetiva dos materiais, né? Então, eventualmente, antes de ir para o laboratório produzir uma infinidade de células até que você chegue na estrutura ótima, você simula, né? A gente conhece as equações que regem os fundamentos de materiais semicondutores. Então, você simula, basicamente, no computador você consegue simular um conjunto muito grande de células solares e você vai entendendo ali o funcionamento, você vai entendendo basicamente qual é o parâmetro que influencia em cada figura de mérito e você vai otimizando, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, lá no vídeo do YouTube vocês devem ter visto, um trabalhinho que eu fiz com um aluno meu, onde a gente foi incluindo camadas, mudando materiais, mudando espessuras e fomos otimizando as saídas finais da célula, né? Então, a grande importância em realizar simulações é você basicamente economizar recurso financeiro, recurso de materiais também, antes de fato você ir produzir. Aí depois que você simulou, você pode ter um conjunto de células que em princípio funcionam de determinada maneira, você produz, e depois com as curvas de caracterização você verifica se aquilo que você simulou, que aquilo que você esperava, realmente acontece, né? Então essa é uma forma de realizar esse procedimento. Tá? O Yannick colocou ali, você pode estudar a influência de cada componente individualmente de maneira muito mais prática. Exatamente, ao invés de fazer 10 células solares, se eu quiser entender como a espessura dessa camada influencia a eficiência, ao invés de fazer 10 células solares, eu simulo as 10, até mais, né? Vejo qual é o comportamento padrão, a tendência, né? E eventualmente eu produzo. Professor, então você vai confiar cegamente na simulação? Você vai confiar que aquela estrutura realmente é a melhor de todas e vai ignorar as outras? Mais ou menos. Basicamente o que a gente faz é escolher uma estrutura ótima e fazer uma variação para cima e para baixo em relação a ela. Então, vamos supor que
a sua célula solar é otimizada com uma camada determinada lá, com uma espessura de 250 nanômetros. Aí você vai, geralmente, produzir essa célula com uma espessura de 250, vai produzir uma outra com uma espessura de, sei lá, 200 e outra com uma espessura de 300. Né? Então, se realmente as células solares que menor e maior, de maior e menor espessura, forem piores do que a célula de 250, como você realmente esperava, ótimo. Então, você para por aí. Agora, se porventura esse resultado não for de acordo condizente com o que você calculou antes, aí você pode usar várias curvas de caracterização para caracterizar aquele material e, eventualmente, o que aconteceu foi que algum parâmetro do material que você usou não está condizente com a realidade. Você volta na sua simulação, corrige, refaz a simulação e vai ter um novo resultado e, eventualmente, você vai nesse processo otimizando, mas economizando muito tempo e recurso usando a computação ao seu favor. Legal. Então aqui eu pergunto qual é a função das camadas Front Surface Field, Back Surface Field em uma célula solar. Bom, eu vou abrir a estrutura de camadas de uma célula solar para ficar mais claro, mas vamos ler as outras perguntas porque a gente já responde todas de uma vez. Que figura de mérito elas beneficiam? E o que é a camada de janela e para que serve? E se existe algum requisito para sua composição. Então aqui a gente vai avaliar as camadas janela, Front Surface Field, Back Surface Field, tá? Vamos lá para o conjunto de slides. Bom, até então a gente tinha discutido sobre a estrutura padrão da célula solar, né, que era contatos elétricos em cima e embaixo, uma camada antirreflexiva e uma junção PN, né? Porém, essa é a estrutura básica, né? Essa é a estrutura padrão que, se você não tiver, a sua célula solar nem funciona. Só que você pode ter camadas auxiliares, camadas adicionais. Deixa eu achar aqui o slide que... beleza. Então, a nossa estrutura básica que a gente tinha discutido até agora só era composta por uma junção PN, seja PN ou NP. É indiferente. Tem materiais que vão funcionar melhor numa dada configuração, tem materiais que vão funcionar melhor na outra, enfim. Mas essa é uma discussão que a gente não vai entrar aqui agora, tá? Existem camadas auxiliares ou adicionais que você coloca na célula? Como assim, Daniel? Eu coloco na célula, eu vou lá e monto uma sobre a outra? Aí depende da forma que você está produzindo a célula, obviamente, né? Se você estiver fazendo a produção por deposição, como, por exemplo, é o sistema que a gente faz lá no LabSem, geralmente essas células solares do tipo 3,5 geralmente são feitas por deposição, aí é mais fácil, né? Porque você pode controlar a pilha de materiais que você faz, que você constrói. Então, basta você adicionar essas camadas. Se a célula solar que você... Yannick, vou falar sobre isso já, mas de fato a resposta é isso aí. Se você estiver fazendo a sua célula por difusão, você também tem como fazer, geralmente, uma camada de Back Surface Field, e a janela já é um pouco mais difícil, mas você tem como fazer um Back Surface Field. Eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Bom, Back Surface Field, em português, o pessoal tem traduzido para camada de campo retrodifusor. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar esse termo. Eu vou escrever aqui, né? Camada de campo retrodifusor. Né? Não é exatamente a tradução em inglês dela, né? Mas isso aqui caracteriza a função dela na célula, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou explicar para vocês. E aí, o Front Surface Field, então isso aqui é o nosso Back Surface Field, né? Esse back vem, a tradução em inglês seria traseiro, né? Então, é a camada que tem um campo na superfície traseira, algo do tipo, ou camada de campo retrodifusor. E na janela aqui, você também faz uma dopagem que ela funciona como Front Surface Field. Ou seja, é algo parecido com o Back Surface Field, obviamente, só que na frente, né? Para que serve isso? Vou tentar explicar para vocês. Bom, a gente sabe que a luz vai entrar aqui
e ela vai sendo absorvida ao longo de todos os materiais das células, né? Então, você vai ter para-elétron-buraco sendo gerado ao longo de toda a estrutura, né? Então, eu vou ter aqui elétron-buraco, eu vou ter elétron-buraco, eu vou ter elétron-buraco. Desculpa aí que fazer com o mouse, já falei para vocês que é bem difícil, né? Então não fica muito padrão, mas enfim. O que acontece é o seguinte, se aqui for uma célula, por exemplo, NP, os buracos vão para baixo, né? A ideia é que os buracos vão para baixo. Vou escrever aqui um H de buracos. E os elétrons vão para cima. Isso é o que se espera nessa estrutura. E para ela funcionar idealmente seria isso. Só que quando os elétrons vêm para cima e você tem uma série de buracos que são formados aqui e eles permanecem nessa região, o que acontece é que a recombinação é grande ali. Então, se você não tiver uma camada front surface field nesse caso, os elétrons que estão se encaminhando para serem coletados nos contatos elétricos na forma de corrente, eles acabam recombinando com os buracos que estão presentes naquela camada. A mesma coisa acontece com os buracos, que quando chegam aqui, eles vão encontrar um conjunto de elétrons que atrapalha ali, né? Acaba recombinando. Então, essas camadas de campo retrodifusor, eles servem para repelir portadores minoritários, tá? Então, por exemplo, nesse caso, essa camada de front surface field, o que você vai fazer aqui geralmente é colocar uma camada N muito dopada. A gente representa por N+. E aqui embaixo você vai colocar uma camada P muito dopada também. Pelo fato de você ter essa junção N mais N e essa junção P mais P, você acaba tendo um campo elétrico intrínseco. Lembra que a gente discutiu isso? E esse campo elétrico intrínseco, ele vai estar num sentido, numa orientação que repele os portadores minoritários, né? Querem ver aqui, ó, se eu tenho N mais e N, uma junção N mais com N, vamos ver aqui, ó. Então, N mais com N, aqui está o N mais, aqui está o N, né? Então, o que significa N mais? Eu tenho muito elétron aqui, né? Então, esses elétrons vão sair daqui e vão vir para cá. Se esses elétrons saíram daqui e foram para lá, fiquei com uma região carregada positivamente aqui. E aqui eu fiquei com uma região carregada negativamente. E o meu campo elétrico intrínseco, então, ele aponta daqui para cá, né? Então está aqui, campo elétrico intrínseco. Então percebam que esse campo elétrico intrínseco, quando eu tiver buraquinhos aqui, ó, buraquinhos tentando chegar nessa região, eles sentem a força do campo. E como o buraco tem carga positiva, eles vão sentir força na direção do próprio campo. E aí sim, eles vão ser repelidos daquela região, tá? Para elétrons é o contrário, né? Os elétrons são atraídos para cá, né? Então, isso facilita a retirada dos elétrons pelo contato. Espero que tenha ficado claro. Eu não vou fazer para o outro lado, para o P mais P, porque é completamente análogo, só que o pensamento é exatamente o oposto, né? E aí vai criar um campo ali que repele elétrons para a estrutura do grosso da célula, né, para cima, e atrai buracos para baixo. Se ficou alguma dúvida, é só falar aí que eu tento explicar de novo, tá? Então, essas são as funções das camadas Front Surface Field e Back Surface Field, ou campo retrodifusor no português, camada frontal e traseira, tá? Beleza. Agora, por fim, faltou responder qual é a figura de mérito mais impactada. Então, como ela diminui recombinação, espero que tenha ficado claro que a figura de mérito que fala para a gente sobre a recombinação é a VOC. Então, a VOC, geralmente, ela é melhorada, né, com essa estrutura de back surface e front surface field, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns resultados para vocês. E, por fim, tem uma pergunta sobre a camada de janela. Bom, a janela vai ter duas funções no dispositivo, tá? Então, eu já expliquei um pouco a função de front surface field. E agora,
eu vou falar um pouco da função de transparência, né? Bom, o que acontece é o seguinte, transparência não, desculpa, de evitar a recombinação da superfície. Bom, a gente tem um emissor, né? E a base aqui. A gente sabe que a célula solar depende fortemente do volume ativo de absorção. Geralmente, esse volume ativo é aquele tamanho da região de depressão, lembra? Então, geralmente, o volume ativo está aqui, né? Esse é o principal volume ativo da célula, que é a região de depressão. Pares elétron-buraco que são formados fora dessa região, eles têm a probabilidade de serem aproveitados desde que eles consigam difundir para cá. Lembra aquilo que a gente discutiu na aula passada, né? Sobre eficiência de coleta. Muito bem, então isso é um fato, tá? Um outro fato bem relevante é que nas superfícies da célula, principalmente semicondutor com metal, né? Na verdade, todas as interfaces, tá? Mas principalmente na superfície frontal e traseira, onde você tem uma interface com metais ou com ar, você tem ali muitos defeitos sendo formados por conta das ligações químicas incompletas que ficam na superfície ali do material, né? Então, com isso, com muitos defeitos, você acaba tendo muita recombinação, né? Bom, se você tem muita recombinação nessa superfície, o que você quer fazer? Você quer colocar o volume do seu material, o volume ativo do seu dispositivo afastado dessa região. Então, o que você faz? Você vai tentar afastar ele, colocar ele para baixo. E para isso, então, você constrói uma camada para tentar isolar ou afastar o seu volume ativo da superfície que está prejudicando a sua célula solar, tá? Então, a janela é essa camada afastadora, entre aspas, vamos colocar assim, tá? Então, essa é a função da janela, que é diminuir a perda por recombinação de superfície. Bom, e aí qual é o requisito, né, que ela tem que cumprir? Como você quer evitar que os seus pares elétron-buraco estejam sendo formados nessa camada, porque está longe da região ativa do dispositivo, você vai colocar uma janela com um gap de energia. Então, ó, o gap de energia da janela tem que ser muito maior do que o gap de energia do seu material ativo. Esse muito maior aqui, é claro que é relativo, tá? Então, o requisito é esse. Ah, professor, quanto que seria muito maior? A resposta certa é quanto maior, melhor, né? E aí é claro que sempre vai ter um compromisso entre a capacidade de você realmente fazer o material com gap maior, dopar ele muito alto, porque você quer ter uma camada front surface field muito ativa ali. Então, geralmente, você tem um trade-off, um compromisso entre essas duas grandezas. Nós, lá no laboratório, por exemplo, não conseguimos crescer materiais tão altamente dopados com uma concentração de material, por exemplo, no ALGAS, que você consiga ter um gap muito alto, tá? Então, é um compromisso. Mas aí, isso aqui é muito relativo ao que você tem disponível. Ah, professor, não consigo fazer uma janela com material que seja diferente do material ativo. Vamos supor, eu faço uma janela de GAS e minha região ativa é de GAS. Pode? Pode. Desde que a sua janela seja bem fininha e você não perca muito o portador ali. Tá bom? Bom, então, em princípio é isso, gente. Respondi as perguntas. Eu vou rapidamente aqui passar nesse estudo que eu falei com vocês, né, que eu fiz com um aluno de mestrado. Então, o que a gente fez foi o seguinte, ó, percebam que aqui, né, a gente tem as figuras de mérito, são os resultados da simulação. Essa simulação a gente fez com aquele programa chamado SCAPS 1D. Para quem se interessou, depois eu posso conversar em particular sobre ele. Eu até pensei em fazer um videozinho explicativo, mas lá nos vídeos tem falando bastante, né? Até rodei umas simulações para vocês verem. Eu espero que tenha ficado claro lá. Se não, pode entrar em contato comigo. Eu fiz as simulações colocando só a região ativa, ó, PN, né? E aqui estão as figuras de mérito. À medida que eu fui acrescentando, ó,
Deixa eu carregar. Ó, à medida que eu coloquei camada de janela, olha que interessante. Comparando a primeira linha, que é a estrutura sem janela, olha só, a corrente aumentou bastante aqui, ó, quase 10%, né, dessa estrutura para essa. E aqui eu fiz uma variaçãozinha de materiais. Coloquei a LGAS ou a LNP, que são dois materiais com gap de energia mais alto do que o material ativo, que é o GAS. Tá? Desculpa aqui o pessoal que está preocupado e está interessado com silício, mas eu consigo dar mais exemplos para GAS porque é o material que eu efetivamente trabalho. Tá? Então, peço desculpas aí, pessoal que trabalha mais com silício, mas, enfim, tudo aqui é facilmente aplicável aos outros materiais. Né? Então, aqui o principal é a gente entender a ideia fundamental. Tá? Depois eu fiz simulações, na verdade, vou dar os créditos aqui para o meu aluno, né, ex-aluno de mestrado, Fernando, ele que fez essa simulação e está na dissertação de mestrado dele. Se alguém tiver interesse, eu posso passar depois. Então, aqui fazendo o cálculo com o back surface field, aqui eu tirei a janela por enquanto, né, para a gente ver que figura de mérito é afetada. Então, aqui a gente viu que a VOC que foi realmente afetada, um aumento ali de quase 100 mV, né, bastante coisa, quase 10% também. E a JSC, percebam que quase não foi alterada. Né? Então, realmente, o back surface field ele mexe na VOC, como nós tínhamos discutido. E a janela mexe na JSC. Acho que fica claro, né? Porque se os elétrons são aproveitados na camada de janela, com gap baixo, você perde portador e perde corrente. Né? E, por fim, aqui, o resultado todo junto, né? Fazendo a otimização final, colocando todas as camadas, a gente percebe que ao colocar janela e back surface field, lá, a gente vê uma melhora total, né? Claro, na VOC e na JSC, o que melhora no final a eficiência. Eu vim de 20%, 20,3%, para quase 24%. Olha que interessante o processo de otimização da estrutura de camadas. E otimização de materiais também. Aqui eu não apresentei, mas está lá na dissertação dele, para quem se interessar, a gente também trabalhou nas espessuras e nível de dopagem. Então, se alguém tiver interesse em ver, eu posso mandar. E a gente melhorou esse resultado de 23,9, se não me engano, para 27 ponto alguma coisa, otimizando a espessura das camadas, tá? Bom, gente, então, eu acho que com isso eu finalizei lá os blocos de discussão da aula 6. Foi uma aula bem longa, né? A gente teve 3 encontros síncronos para falar só sobre essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Espero que as informações tenham relevância para o trabalho de vocês, espero ter contribuído de alguma forma. Eu vou dar um puxão de orelha aqui, né? Porque, por exemplo, na sala aqui tem 52 usuários e só assistiram lá os vídeos da aula 6, deixa eu ver aqui, que eu estou no canal de YouTube, em torno de 30 alunos só, tá? Então, isso significa que pelo menos metade de vocês não assistiu aos vídeos, né? Na verdade, a aula 6 aqui... Isso. Agora está com um pouquinho mais, mas um pouco antes, quando eu entrei, estava menos, né? Agora já tem da ordem de 50. Mas, enfim, é para assistir, tá, gente? Assistam as aulas de antemão, senão não vai adiantar. Vocês vão chegar aqui e vocês não vão conseguir entrar na discussão com os colegas. É importante que vocês estejam municiados aí dos argumentos, né? Tenham assistido aos vídeos, porque senão essa metodologia não vai funcionar, tá? Legal, gente. Isso, deixa um like e comentário para ganhar presença. Essa é boa. E aí eu vou avaliar se entendeu pelo comentário, né? Porque qualquer comentário também não vai adiantar. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou agradecer a presença de todos. Vou ficar aqui por mais uns 5 minutinhos, como de costume, se alguém quiser falar alguma coisa em particular. Mas aí é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou